Graça e paz. A influência dos falsos profetas na vida de muitos daqueles que até poderiam se achegar a Deus é muito grande, né? O Senhor Jesus, quando ele fala do fim dos tempos, o que caracterizaria aquilo que antecederia os 7 anos de tribulação, seria um levantamento de muitos falsos profetas. Pessoas que reclamariam a messianidade de Cristo, porque quando eles falam que são ungidos, eles estão dizendo que são o Cristo. Por isso que Jesus falou, o termo Cristo e Messias tem a mesma conotação de ungido, como fala em Daniel 9:26, que Cristo é o ungido de Deus e nós, como igreja, estamos debaixo da unção, sobre o ensino do Espírito Santo, sobre a condução da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacitando de todas as formas, nos ensinando a palavra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a unção que desceria do alto, como fala lá em 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27. Os falsos profetas teriam então uma grande influência e arrastariam após si uma grande massa, muitas pessoas seriam enganadas, perdão. E essas pessoas, na vida delas, estariam a operação do erro e do engano para darem crédito à mentira. Mas por que elas acreditariam na mentira? Porque elas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Deus, que chegou até as nossas vidas e muitas vezes através de muitas pessoas que deram as suas próprias vidas em fogueiras, em estacas, William Tyndale, pessoas que foram perseguidas até a morte, como John Wycliffe, mas não morreu, ele morreu de forma natural. Aliás, ele teve derrames. Lutero morreu na cama, né, e falou, é uma vergonha para o Papa eu morrer aqui assim na cama, porque a Inquisição era muito forte, principalmente ali no período do nosso reformador. Mas os últimos dias seriam caracterizados por falsos mestres, falsos profetas. Se nós olharmos há 40 anos atrás, por exemplo, não tinha toda essa gama de falsos profetas. Nós temos ali desde 1800 até 1900, 1940, não haviam tantos, só que hoje são muitos. E isso, nós conseguimos distinguir tudo isso somente pela palavra. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé. E as pessoas que se afastam da palavra de uma forma até mesmo sutil, elas são enganadas. Se não são enganadas por líderes religiosos, elas serão enganadas por líderes seculares. Elas acreditariam em tudo aquilo que estaria vindo, tudo aquilo que elas ouviriam, e na realidade isso é atraído mesmo, cada uma é atraída por sua própria cobiça. Pessoas que estão voltadas somente para si. O que caracterizaria uma pessoa verdadeiramente cristã é que a boca fala do que está cheio o coração, no sentido de falar do Senhor, da palavra de Deus. Essa pessoa, ela gasta o maior tempo da vida dela com o Senhor, com a palavra, com o reino de Deus, e se afastando, por exemplo, de amizades, de fixar amizades com pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus. Nós somos um Israel espiritual. E Israel, todas as vezes que estava indo em direção a Canaã e desbravando as terras, a orientação era para que não fizesse aliança com o povo local. Nós vemos isso lá em Juízes capítulo 1, capítulo 2. Toda a condução de Moisés com os filhos de Israel é para que não houvessem se não se aparentasse com as pessoas do povo local, para que não pegasse os costumes deles. Nós vemos a igreja hoje totalmente envolta pelos costumes mundanos. Então, o que caracteriza um verdadeiro cristão é ele estar afastado das coisas do sistema do mundo e de tudo aquilo que o mundo apresenta como estilo de vida. Nós não somos viuvinhas, nós não precisamos do mundo, nós não estamos sem identidade. Deus quer olhar para a terra e ver diferença em sua igreja. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor.
Nós aprendemos a palavra de Deus para saber como vamos servir ao Senhor. A graça se manifestou Salvador a todos, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, ou seja, um povo exclusivo de Deus. Isso está em Tito capítulo 2, verso 11 e 14, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18, que somente quando nós nos afastamos então das práticas do povo local é que o Senhor nos recebe. 1 João capítulo 3, verso 3, fala que se nós temos então essa esperança da vida eterna, então nós devemos nos purificar. Como fala também em Colossenses capítulo 1, verso 5, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17, afastamento então do mundo. Mas só que os falsos profetas, na realidade, eles inventaram algo que vai mostrar para você se você é de Deus ou não. É lógico que isso é uma heresia. O que é heresia? Heresia é um airesias do grego, que é um caminho a se seguir. Inventaram um caminho e seguiram após esse caminho. É como diz em Oséias 4:7. Quanto mais se multiplicam os sacerdotes, mais pecam contra mim, porque cada um vai seguindo o seu próprio caminho. A palavra diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que mesmo que Paulo ele tardando, nós deveríamos saber como nos portar na casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não fazendo como Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 11 a 13, que por causa das circunstâncias ele mudou então a sua forma de crer. Esses serão descartados, não entrarão no reino dos céus. Então, uma vida de santificação vai caracterizar então o verdadeiro crente, afastado de televisão. Eu tenho televisão aqui, mas graças a Deus não assisto. Tenho DVDs bíblicos, inúmeros DVDs bíblicos, matérias de conteúdo cristão, informações sobre o fim dos tempos. O que um cristão sério ele vai gastar tempo com emissoras que só promovem tudo aquilo que é contra o Deus da Bíblia? Então, uma vida de santificação, uma vida de separação, se nós não soubermos usar as coisas que chegam até as nossas mãos, então nós já estamos envoltos pelas propostas do mundo. Não é só a televisão, é o computador, é a forma como nós nos portamos por aí, são as amizades que mais nos atraem, é a conversa que mais nos atrai. Jesus fala assim: por qual razão vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. João 5:43, Jesus fala: eu vim em nome daquele que me enviou e vós não me ouvistes, mas virá um em seu próprio nome e vocês ouvirão. Quer dizer, todas as pessoas que se enchem de si mesmo, inteligência emocional, psicologia voltada para essa área de alavancar o ser humano, a sua própria consciência, a capacidade mental, tudo bobeira. Se nós não nos voltarmos para Cristo e para a palavra, o dia mal vem e todos esses artifícios humanos aí vão cair por terra. Agora, o que os falsos profetas eles colocam como regra de fé? Não é a palavra. Um tempo atrás eu estava indo trabalhar e eu vi um suposto pregador dizendo assim: se você crê em Jesus, se você é batizado, se você vai à igreja e você luta para andar com Deus, olha para isso, e a sua vida não muda, é porque você tem demônio. E esse ter demônio você tem que passar na corrente dos empresários, você tem que passar nos 200 pastores, você tem que beber água do Jordão, você tem que tomar banho de sal grosso, você tem que levar a arruda. Ou seja, toda essa macumba evangélica que esse pessoal arruma. Porque a água do Jordão não que é da torneira de trás da igreja. E mesmo que fosse água do Jordão, poderoso é aquele que foi batizado no Jordão, e não o Jordão. Poderoso foi o que abriu o Mar Vermelho, e não o Mar Vermelho. Então, eles colocam assim: se você tem essas características e a sua vida não muda, olha as coisas que ele falou. Você que crê em Jesus, olha o absurdo que eles fazem. A Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3, que eles chegariam a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos eterna destruição, porque negam o Senhor,
rejeitam o sangue de Cristo, trazendo sobre si mesmo eterna perdição. É uma igreja que mais parece um picadeiro. É uma igreja, são denominações que são blasfêmias, proferem blasfêmias, são filhas da grande mãe, da meretriz de Apocalipse 17, do prelado que se veste de vermelho e a cidade que está edificada sobre 7 montes. Sabemos quem é. A sua vida não muda, eles dizem. Agora, o que eles querem dizer com a sua vida não muda? Prosperidade, doença e família. Correto? Agora, eu quero trazer essas 3 coisas e fazer uma comparação. Por exemplo, eles falam que se você está mal na sua vida financeira, na prosperidade, então é porque você tem demônio. A própria Bíblia, no período neotestamentário, eu não vou utilizar o Antigo Testamento, porque quando eles querem falar assim, olha, Davi foi rei. Primeiro, a nação de Israel é uma coisa distinta da igreja, em um plano que Deus tinha, que Deus tem, e vai cumprir ainda com Israel no milênio. Não vou entrar na doutrina do milênio aqui, que isso aí vai levar horas. Em promessa aos patriarcas, Deus escolhe, Deus edifica, levanta a nação de Israel em Abraão para abençoar as famílias da terra. Não dá tempo de falar essas coisas. Mas se você pega os eventos, o pecado, Éden, dilúvio, Babel, a queda do homem, Caim matando Abel, você vê que, por exemplo, a advertência para não pecar, ao pecado, ao discurso contra o pecado, à punição por causa do pecado e à graça. Por exemplo, Deus falou para Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, houve o discurso, houve a punição, só que houve a vestimenta, a graça. E assim com esses eventos que eu falei. Quando chega na Torre de Babel, o discurso de Deus era, no capítulo 9 de Gênesis, ide, multiplicai-vos, espalhai-vos pela terra, povoai-a. No capítulo 11, eles fazem essa globalização, todos unidos. Apocalipse 17 fala que vai ser assim, já está sendo assim nos nossos dias. Através de Nimrod, primeiro rei de Babilônia, Nimrod, Hammurabi, Nabucodonosor, primeiro rei. Há uma rebelião contra Deus, ao discurso, Deus dispersa, só que aí há a graça quando Deus escolhe Abraão, já no capítulo 12, para abençoar todas as famílias da terra. Então eu não quero usar Israel. Israel é uma coisa distinta. Deus escolhe Davi lá atrás, estava lá nas malhadas, lá quietinho. Davi não estava fazendo campanha de prosperidade, nem fazendo um monte de curso para ficar rico. Estava quietinho lá, Deus pegou ele para ser rei. A nação de Israel é uma coisa totalmente distinta da igreja, que Israel vai voltar a servir como uma nação sacerdotal lá no milênio, Isaías 66, Ezequiel 40 a 48, Zacarias 14, todos os livros que vão falando já, Apocalipse capítulo 20, que fala de Israel ser como uma nação sacerdotal. Pois bem, então não vou utilizar isso para falar das riquezas de Israel e a igreja. A igreja, toda a ordenança para a igreja foi para que não buscasse riqueza. Mateus 6,19, Mateus 6, 32 e 34, Lucas 12, 34, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 e 9, Hebreus capítulo 13, verso 5, Efésios capítulo 4, verso 28, Atos capítulo 2, verso 42 e 44, Atos capítulo 4, verso 32 e 34, Lucas 18, quando fala do jovem rico. Toda a orientação para a igreja foi para que não buscasse riqueza. Pois bem, se a igreja foi orientada a não buscar riqueza, como é que ela tem demônio se ela não tem riqueza? Se você não tiver riquezas na sua vida, se você vive normalmente, faz o que a Bíblia diz, com o suor do seu rosto ganhar o seu pão, como é que você tem demônio? Então, já descarta essa questão dos falsos profetas falando disso. Quando eles falam de campanha, corrente de empresários para você de prosperidade, a Bíblia fala que no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 7, fala que o Espírito Santo distribui o dom a cada um para o fim proveitoso. E o fim proveitoso para o dom de prosperar financeiramente, como diz Eclesiastes 5,19, é para abençoar aqueles que têm necessidade. Amém? Doença. O apóstolo Paulo tinha uma doença, provavelmente uma cegueira, quando ele fala com os Gálatas. Não vou entrar muito no mérito.
Timóteo tinha as suas enfermidades constantes no estômago. O mendigo Lázaro, olha, pobre e doente, à beira ali da porta do rei, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ele foi salvo. Então não tinha problema. Em Filipenses 3:21 fala que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Então a Bíblia fala que o que é corruptível, que aceita a doença, vai se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então tragada foi a morte pela vitória. Não dá para perder muito tempo. A família. Desde que você não seja o causador de problemas na família, a culpa não é tua. Jesus tinha problema na família, você veja que os irmãos dele não acreditavam nele. A família de Jesus chamou ele de louco. Davi foi um que teve maiores problemas na família. Um filho estuprou a sua própria filha. O outro filho que viu isso e matou o filho que estuprou a filha. O outro filho que matou o filho que estuprou a filha queria perseguir Davi de morte. A espada não se apartou de Davi. E era um homem segundo o coração de Deus. O profeta Samuel, o povo pede um rei a Israel para Deus, porque o profeta Samuel, os filhos não seguiam o mesmo caminho dele. Então esse não é problema de demônios. Agora, por quê? E veja bem, e eles falam de maldição hereditária. Depois eu vou trazer um estudo sobre maldição hereditária. Eu tenho um estudo, se vocês quiserem, no comentário aí do vídeo, deixe o e-mail, eu envio um estudo sobre maldição hereditária. Tem 27 páginas, mostrando que não existe maldição hereditária. Cada um é responsável por si mesmo. Não adianta usar alguns textos que visitam a iniquidade dos pais nos filhos. A gente vai contextualizar isso. Você vai ver que cada um é responsável por si mesmo perante Deus, e não pelo que o antepassado fez. Aí vem com esse negócio de regressão, aí vem com a heresia total e completa. Então, depois, mas isso não dá para falar agora. Deixa o e-mail no vídeo e eu envio esse estudo gratuitamente. Agora, para eles, tudo você tem que fazer a campanha deles, de quebra de maldição e tudo mais. A cruz de Cristo não vale de nada. Cristo ter nos resgatado da maldição da lei, não foi de demônio, foi da maldição da lei. O que envia, o que faz uma pessoa perder a salvação, ela não se voltar para Cristo, não é demônio. O demônio já está julgado, ele tem influência, mas o problema maior é a rejeição ao Evangelho. Quando a Bíblia fala de nós, com relação a demônios, a Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 João 5, 18 a 21, vai falando que aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Números 23, 23, contra Jacó não vale adivinhação e nem encantamento contra Israel. E como diremos, quão grandes coisas fez o Senhor. Então é muita arrogância deles. E é tudo a partir do momento que você apresenta alguma coisa, não é Cristo. Não é a suficiência em Cristo. Não é Cristo. Como diz lá em Tito capítulo 3, versos 5 a 7, não por obras de justiça praticadas por nós. Aí vem na questão do dízimo, de amarrar devorador. Devorador é um animal. E lá em Levítico Deus manda se alimentar dele, não é demônio. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. Agora, quando ele diz assim, você que crê em Jesus, você que é batizado, você que vai à igreja, você que luta para andar com Deus e sua vida não muda, muda no quê? Uma pessoa dessa, ela está numa condição de salva, de cidadã do reino de Deus. Por exemplo, você que crê em Jesus, Romanos 5:1, 8:1, 2 Coríntios 5:17, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O negócio deles não é paz com Deus. O negócio deles é resultado financeiro. Eles são avarentos. Eles são falsos profetas. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Cristo nos resgatou da ira de Deus. Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17, aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você, crente, não tem demônio. Você está salvo, justificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E você tem que rejeitar esses falsos profetas. Você que é batizado, Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo. Como é que esses falsos profetas falam uma coisa dessa? 1 Pedro 3:21 fala que não é o despojamento da imundícia e da carne, nós somos pecadores, mas é uma boa indagação para com Deus, é uma confissão de fé pública diante de Deus, e todos aqueles que foram ouvindo o que Filipe pregava iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Nós fomos sepultados com Cristo no batismo.
Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Você que vai à igreja, a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, o ajuntamento cristão. O que diz lá em Mateus 18:20? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ou seja, igreja, eclesia, ajuntamento, congregação de santos, de pessoas que creem na mensagem do Evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra esse ajuntamento, nem que seja na sala da tua casa, na garagem, na cozinha, num templo, com um salão alugado, não importa, onde tem pessoas reunidas em nome de Jesus. Então ali as portas do inferno não prevalecem, onde a rocha que é Cristo, edificado sobre a rocha, aprendendo a palavra de Deus nesse local de culto. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11. Ninguém, como sabe o construtor, Paulo lança o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento, e vem outro e edifica sobre ele, mas ninguém pode pôr outro fundamento, a pregação de Cristo, uma fé cristocêntrica. Então nada pode, as portas do inferno não prevalecem contra esse ajuntamento. E só para encerrar, você que luta para andar com Deus. Mateus 24:13 fala isso: aquele que perseverar até o fim será salvo. A coisa mais sublime que existe é essa. Quando diz lá em Romanos 2:7, e vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, esse bem que foi feito na cruz. Lá em Lucas 2:14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ou seja, buscando esse bem, como fala em Amós 5:14, se eu não me engano, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Aí o Senhor dos Exércitos estará convosco, como dizeis. E vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e incorrupção. Eles lutam para andar com Deus, aguardando a bendita esperança, olhando para o alto, vivendo nesse mundo tenebroso, mas aguardando a bendita esperança, preservando a palavra da verdade em seus corações, não abrindo mão da palavra de Deus, não se conformando a este século, ao sistema deste mundo, às mídias sociais, à televisão, às amizades que não querem andar com Deus, mas elas se afastam de tudo isso e tomam a forma de Cristo, da palavra. A palavra vai moldando o nosso interior, ela vai moldando as nossas ações, e pelo fruto então é reconhecida a árvore. Então, se você tem essas características, se você crê no Senhor Jesus, tudo isso vai seguindo. Você é batizado, você vai à igreja, se reúne com outros cristãos e você luta para andar com Deus. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Amém? Deus abençoe.